thought you 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 Olá, Podpreves! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso Café Previdenciário SLZ. Hoje, o nosso episódio 8, teremos a participação do Francisco Portela, que é chefe de benefícios da Gerência Executiva de São Luís e também ele é chefe substituto da gerência. Doutor Geraldo, fale aqui com os nossos Podpreves, dando a sua saudação de hoje. Boa tarde, Podpreves. É uma satisfação a gente aqui se encontrar de novo no nosso 8º episódio. Olha quanto tempo já passou, né, do início desse trabalho. E cada vez mais a gente está aperfeiçoando o nosso áudio, o nosso vídeo, a nossa exibição e os nossos convidados também. A gente aqui não está preso, pessoal, só a esfera judicial, não. Hoje a gente tem aqui um convidado que saiu de dentro do administrativo. Veja só, o doutor Neres aqui foi quem encontrou essa pessoa, uma figura ímpar, com quem ele tem um estreito relacionamento ali dentro do INSS, uma pessoa muito importante na análise de benefícios previdenciários, tá? Ele vai trazer aqui, vai compartilhar aqui com a gente a sua experiência. E eu que vim do judiciário, confesso que tenho um certo distanciamento ainda ali da parte administrativa, mas estou aprendendo com o meu companheiro aqui e acabei de conhecer aqui essa pessoa tão ímpar, que é o doutor Portela. Doutor Portela, seja muito bem-vindo, meu amigo, aqui para o nosso Café Previdenciário. Assim, foi a primeira vez que te vi aqui, né, quando cheguei, mas logo que te vi a empatia, vi aí que você é uma pessoa super acessível aí, disposta aí a compartilhar a tua experiência. Mas, meu amigo, antes de você falar sobre o nosso tema de hoje aqui, que vai trazer, dentre outros novidades, vai falar aqui também sobre o Ateste Med, que ele passou a vigorar, em que pese ter sido regulamentado lá em 2021, né, pela portaria de IRBEM, mas apenas a portaria só veio a ser aplicado agora. Doutor Portela, eu queria que o doutor nos falasse aqui, antes de mais nada, um pouquinho da tua experiência de vida, meu amigo. E pode começar lá na tua fase acadêmica. O que te levou para o INSS? Como é que você fez essa escolha? De que forma você ingressou na administração pública? Se trabalhou antes também em algum outro órgão? E qual é a tua experiência acadêmica? Porque isso nos traz um realce sobre o teu conhecimento técnico. Se hoje o meu amigo está aí nessa função, é porque tem muito a nos ensinar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, doutor Portela. Muito obrigado, doutor Geraldo, doutor Osmar, meu amigo. Eu não mereço tanto, né? Bom, a minha experiência com o INSS é relativamente recente. Eu sou servidor da casa desde 2012, né? Só que eu fui servidor público a vida toda. Eu sou graduado em matemática, na área de exatas, e fui professor, né? Da rede estadual de matemática. Tenho uma especialização na área de educação, na área de gestão de tecnologia, né? E aí, em 2012, eu abandonei... antes disso, eu fui funcionário do Banco do Brasil também. E aí, em 2012, eu saí do Banco do Brasil e resolvi prestar concurso para o INSS. E estou aqui desde então. Em 2012, eu tomei posse, né? Fui trabalhar na agência de Pedreiras. Fiquei 1 ano e meio lá. Depois, eu fui para a agência de Timbiras, que foi um chamado de PEX, que é o projeto de expansão do INSS, que levou agências do INSS para cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, inaugurou uma agência lá e eu fui gerenciar essa agência. Fiquei cerca de 2 anos. E em 2015, eu fui chamado pela então gerente executiva na época, para vir para a agência Nazaré, para ser o gerente de lá. E eu fiquei até 2019 como gerente da PS Nazaré. E em meados de 2019, mais ou menos, o gerente executivo na época, que era o Caius, me convidou para ser o chefe de benefício, né? E estou desde 2019 nessa função. Que legal. Olha só. Rapaz, aí ele já tem ele tá dizendo que é curto o tempo dele de espaço, mas a experiência que se tem aí dentro desse curto tempo de espaço, eu não vou nem perguntar com quantos benefícios ele já fez a análise. Imaginou. Mas a gente vê que ele é até um homem de números. Sem dúvida. Matemático, professor, bancário
Ele gostava dos números. Rapaz, ó, e sobre isso, né? Tudo aqui no nosso podcast, pessoal, só para vocês terem ideia, eu não sabia de nada do que foi dito aqui pelo nosso convidado. Eu não sabia de nada. Eu lhes asseguro, pessoal, que tá nos ouvindo aí, ó. Agora vamos lá, deixa eu te contar aqui uma coisa super curiosa. Meu amigo foi bancário, não foi? Eu também fui, meu amigo, durante 9 anos trabalhando. Ganhou de mim, eu só fui 8. Fui 9 anos. Olha que coisa legal, meu amigo veio do curso de matemática, né? Sim. Eu fiz economia na UFMA. Olha as ligações. Olha as ligações aí. Eu Muita fiz semelhança, economia né? na Universidade Federal. Depois fiz administração de empresas na Universidade de Brasília, na UNB. Né? Meu amigo foi servidor público, eu também fui, só que da Justiça Federal. Né? E, rapaz, impressionante. Ele falando e eu me identificando. Eu digo, olha só, cara, passei por coisas bem semelhantes, mas muito legal. Seja bem-vindo, doutor Portela. É uma autoridade, uma pessoa que conhece. Gente, ó, uma coisa que eu vou falar bem aqui pra vocês, uma curiosidade. Uma vez eu tive um professor, eu até, se ele nos ouvir aqui, um grande abraço, viu, professor Ezequias? Ele é pai do doutor Guilherme Nunes, né? E o doutor Ezequias, antes de ser se formar em Direito, ele foi formado em Engenharia, né? E esses cursos, matemática, economia, engenharia, eles despertam em nós o raciocínio lógico, Sim. né? Aquela ideia da lógica, a lógica ela é estrutural não apenas para matemática, mas para tudo. Tanto que é uma das disciplinas que pesam em concurso público, raciocínio lógico. Sim. Se você não tiver a lógica, você não tiver uma cabeça voltada para essa ideia de fatores mais resultados, você dificilmente consegue fazer uma boa petição. A ideia da dedução lógica, né? De você expandir essa parte de um ponto e você expande a ideia, né? Perfeito, isso mesmo. E essa experiência, então, só faz somar, né? Pra gente que tá ali no serviço público, prestando aquele serviço. Uma coisinha interessante, doutor Portela, só queria pontuar aqui, ó. Eu cheguei na Justiça Federal em 2019. Quando eu cheguei naquela unidade, na 9ª Vara do Juizado Especial Federal, havia uma servidora que estava no meu lugar que ela fazia as aposentadorias, as minutas de sentença de aposentadoria especial. Quando eu me deparei com a pasta de modelos de aposentadorias especiais, eu quase que tive um infarto. Porque não há nenhuma matéria. Olha aqui, ó, o doutor Neres, ele tá fazendo agora, ele tem a pós em previdenciário e ele tá fazendo uma pós de aposentadoria especial. Não é isso? Que é uma matéria que eu adoro, que quase poucos colegas advogados ou até outros que militam na área do direito previdenciário não exploram como deveria. A parte de atividade especial. Né, que é muito técnico. Sim. É muito Perfeito. técnico. Então, para vocês verem, olha, quando eu peguei aquela pasta, e assim, eu vou falar, ser bem sincero com vocês, o poder criativo para você trabalhar em aposentadorias especiais, ele é muito vasto. Você pode criar muitas coisas se você prestar atenção nas regras do jogo, né? E quando você pega uma ementa de um julgamento de aposentadorias especiais, eu aprendi isso foi com um magistrado que me diz assim: Geraldo, não te prende na ementa, lê o inteiro teor para você entender a ratio decidente. E aí eu quando pegava esses processos que eu ia analisar, aí eu percebia que havia muitas discussões que poderiam ter cessado se a gente fundamentasse da forma correta. Tinha lá uma discussão muito hoje que está em tona, é sobre a leitura que se faz do PPP. Mas na época em que a repercussão geral do ruído foi julgada, tinha um item 11 no inteiro teor desse julgado. E o item 11 dizia assim, ó, olha o que o Supremo disse. Ele disse: caso o órgão julgador, tenha dúvidas sobre a eficácia do EPI, a interpretação que deve ser dada. Olha para quem que ele está dizendo. Pelo órgão julgador. É no sentido de conceder o benefício. Meu amigo, bastava que o advogado pegasse o item 11 da ementa e destacasse lá para o órgão julgador: olha, quem está mandando é a própria repercussão geral, que Vossa Excelência examine o caso de modo que favoreça o segurado e não que o prejudique. Se há uma dúvida, aquele indúbio pró-operário tem um indúbio pró-segurado nessa situação aí. Então a gente tem que saber aplicar a lógica. Quando eu vi aquelas minutas de sentença que era para cada tipo de agente nocivo, tinha um tipo de sentença, eu digo: se eu for trabalhar aqui, eu vou morrer do coração. Aí eu até tive, né, um problema no coração, mas enfim, foi quando eu saí. E aí, quando eu fui fazer, só para fechar aqui esse raciocínio,
quando eu fui fazer o estudo dos casos, eu percebi, naquela unidade jurisdicional, que nós poderíamos diminuir a sentença. Fazê-la mais simples, menor. Até hoje no Poder eu acho que na Judiciário, nona vara eu acho que até num ponto meu que eu acredito é que quanto mais simples que você puder trazer uma linguagem simples, que você Perfeito. puder trazer algo que facilite, não só para quem milita e trabalha com o direito, que a gente traz a parte técnica ali muito complexa às vezes, e trazer para que o segurado, para que o jurisdicionado, Uma para leitura ao quem alcance, possa né, entender o que está sendo dito ali, é o que o judiciário até vem trazendo. Isso trazendo na via do judiciário. Mas aqui nós estamos na via administrativa. Vamos hoje tratar do administrativo. Mas é isso. Essa ideia é boa, né? Então a lógica com a parte simplicista ali, ela fica bem bacana para ser aplicada no nosso dia a dia. Doutor Geraldo, nosso tema de hoje, né? Um tema bem bacana, Pod Previs. A visão de dentro do INSS com relação aos desafios e estratégias na concessão do benefício por incapacidade e o papel do ateste MED. E aqui nós vamos tratar com, já dito, com o nosso especialista, com a visão de dentro do INSS, né? Doutor Portela, né? Portela. Ele gosta de ser chamado assim, né? E todo mundo aqui no estado do Maranhão, porque nós estamos só aqui vinculados ao Maranhão, né? Mas nacionalmente nós já estamos aí chegando. Aqui, os colegas advogados que trabalham, os segurados falam, eu vou lá falar com o Portela. Né? Portela, vamos iniciar o nosso bate-papo sobre a questão de benefício por incapacidade, né? Para que você fale sobre um pouquinho quais são esses benefícios por incapacidade. Bom, o INSS, ele, como você bem falou, ele oferece alguns benefícios ditos, né, por incapacidade. Alguns mudaram de nomenclatura. Até pouco tempo atrás, eram chamados, por exemplo, o mais famoso deles, o auxílio-doença, mudou de nome. Hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Mas, na essência, é o mesmo. É o benefício que é devido ao trabalhador que, por algum motivo, teve que se afastar da sua atividade laboral por alguma doença. Então, cumprido alguns requisitos, como carência, né, ele comprovar a doença, enfim, ele pleiteia junto ao INSS esse benefício e ele tem um benefício concedido. Esse é um deles. O outro é uma consequência desse primeiro, que é a antiga aposentadoria por invalidez, também mudou de nome, né? Virou aposentadoria por incapacidade permanente. Mas na prática é a mesma coisa. Eu acho que o nome ficou mais técnico agora. Essa mudança ela veio com a reforma da Previdência. Exatamente. A última, vamos chamar assim, a última grande reforma, que é a emenda 103 de 2019, é que ela trouxe as nomenclaturas que eu acho que ficou mais técnico aqui. Sim, de fato. Sim. E além dessas duas, nós temos o auxílio acidente, né? Que já... Esses três benefícios já existiam, claro, né? Bem antes da reforma, né? Da emenda constitucional 103, o auxílio acidente é devido para aquela pessoa que sofreu, como o próprio nome já diz, sofreu um acidente, o acidente se consolidou, as lesões se consolidaram e ele sofreu uma sequela, ficou com uma sequela, de modo que essa sequela reduz parte da sua capacidade laborativa. Então, de forma definitiva. Se isso acontecer, ele faz jus ao auxílio acidente, que corresponde à metade do que seria o salário de benefício dele. O que é um bom dinheiro, né? O que é um bom dinheiro, porque tem gente que reclama tanto. E coisa interessante, o auxílio acidente, em determinadas circunstâncias, eles acumulam como auxílio doença. Claro que tendo origem de doenças diferentes, claro. Né? Então, por exemplo, ele teve um acidente de moto, por exemplo. Se ocorreu isso, da questão das lesões se consolidarem e ele teve a sequela, ele pode receber o auxílio acidente e no futuro, se ele for acometido de alguma outra doença que seja diferente da primeira, ele pode perfeitamente acumular as duas. Perfeito. Ele só não vai poder acumular a aposentadoria. Exatamente. Mas o auxílio doença pode, desde que sequelas diferentes. Exatamente. De origem de doença. Acidente. Exatamente. Muito importante isso aí, viu, doutor? Eu até lembrei de um caso específico que veio de uma ordem judicial e que eu até falei com Portela, veja para passar para o setor para implantação e tudo que está demorando, já veio a ordem uma vez, duas, e o problema que teve lá, não sei se ele se recorda até, é que era esse segurado especificamente, ele recebia auxílio doença, vou chamar aqui na parte prática, né? Na forma que todo mundo conhece, em vez de chamar benefício por incapacidade temporária. Então, auxílio doença, que é o que eu gosto de falar no dia a dia de forma simples, todo mundo conhece. Então, ele estava em gozo, doutor Geraldo, de um auxílio doença. Perfeito. Aí ele fez várias perícias de prorrogação,
Na última, o perito médico federal, que não é vinculado ao INSS, né, que hoje não é vinculado mais ao INSS, o doutor vai falar perfeitamente daqui a pouco, ele disse assim, olha, não é mais caso de auxílio-doença, porque não há incapacidade mais temporária, mas as lesões dele se consolidaram e trouxeram a redução, então vou botar para concessão do auxílio-acidente. E aí, converteu para auxílio-acidente. E nesse processo especificamente, nesse caso, a gente não entendia que era esse caso, que não era para ser convertido ainda, porque ele ainda estava em tratamento médico. Então, quando a gente até judicializou e trouxe esse ponto, a gente disse assim, olha, ele ainda está incapaz, não é reduzido, ele nem consegue voltar para o trabalho. E aí, judicialmente, foi feita a perícia e foi lá constatado que, de fato, era caso de voltar a restabelecer o auxílio-doença. E aí ele estava em gozo do auxílio-acidente, e aí isso causa aquela, dentro do INSS que vai ter a visão, causa aquela situação de que, olha, eu estou com benefício ativo de auxílio-acidente, eu tenho que cessar ele para poder voltar ao auxílio-doença. Se for de E aí o nosso amigo vai poder falar muito bem depois sobre esses pontos, né, muito legal. que a gente vem trazendo aqui. Muito bem. Muito legal. Tem uma questão curiosa acerca... E aí, eu sei que vocês frearam minha língua para não falar do judicial. Eu acho que tem que ficar lembrando mais. Eu tenho que lembrar ele. Mas é porque, gente, tem Hoje é a veia administrativa aqui. Mas não tem como correr do que eu vou falar. Preste atenção. Eu vou até tomar meu cafezinho já com a nossa caneca nova. Olha aí, pessoal, caneca nova aí, pessoal. Um brinde, pessoal. Um brinde, por favor. Ao nosso café previdenciário. Ó. Aí eu lembrei outra coisa sobre essa questão do brinde. Eu tive em Munique, minha irmã, ela mora na Alemanha. Aí eu tive em Munique... o café também serve pra essas coisas, tá bom? Tive em Munique lá, visitando minha irmã. Nosso bate-papo. Tem que ser descontraído. Era o inverno alemão. Nós estávamos lá no final do ano. Em Munique estava fazendo menos 14 graus. Isso no centro de Munique. À época, teve até um acidente no aeroporto. Um dos técnicos que foram passar no pátio lá dos aviões, ele passou bem longe da turbina, mas como o frio era muito intenso, o sopro da turbina matou ele congelado. Na época, tá? Isso foi até noticiado lá na época. Lá. Vocês viram quanto frio aquilo ali era. E aí, na época, o Fritz, que é o meu cunhado, o nome dele é Fritz, lembra até do médico, né? Alemão. Pois é, se nos ouvir aí, Fritz, um forte abraço, meu cunhado. Vamos chegar lá na Alemanha, viu? Vamos mandar o link, ele vai assistir. Aí, olha só, lá quando a gente saiu de manhã cedinho, algumas coisas se parecem com a gente aqui, né? No sábado pela manhã, ele gosta de tomar uma cerveja junto com os amigos, né? Isso sem tomar café, né? Então, por isso que eu digo que se parece um pouquinho a quem gosta de uma cervejinha. É normal. O ideal é sem tomar café. Não, pro alemão é normal, né? É normal. Isso. E a cerveja lá não é gelada. Mas nesse período... Nesse tempo não tinha como não ser. Aí, então, a gente foi lá pra um barzinho. Aí ele me chamou, Geraldo, você arruma aí, vamos lá. Vamos se encontrar com alguns amigos nossos. Aí foram tanta coisa engraçada que aconteceu naquele dia, porque os alemães, eles têm aqueles que são do norte alemão e os que são do sul alemão. E aí você tem, portanto, aquela divisão que houve, né? Com o Muro de Berlim. Você vai ter uma parte que tem uma cultura mais voltada para a cultura russa, outro que é voltado para a americana. Tá vendo aí? O café previdenciário... cultura também. É cultura também, não só cultura jurídica, mas uma cultura histórica. E aí, no dia, o que aconteceu? A gente estava no barzinho lá, sentando lá, calefação, né? Total, lá é super aquecido. Sim. Aí a gente tomando lá e tal, aí um dos alemães disse assim pra mim, aí chamaram a hora de fazer o brinde, né? Aí todo mundo, vamos aqui dar o brinde aqui. Aí todo mundo pegou as canecas lá. Aí na hora de brindar, eles falam Prost, né? Eles botam Prost, eles falam. Porque Prost, eu não sabia o que significava. Nem o meu cunhado sabia explicar. Nem o meu cunhado sabia explicar. Falei que era pra o gente alemão. O que significa, né? Sabe o que é? Eu vou explicar o que é pra vocês. Quem me explicou foi a minha sobrinha, que é alemã, porque ela tem a cultura das duas línguas. Ela falou, tio Geraldo, eu sei explicar. Prost... a gente fala Prost, é porque quando as canecas elas batem uma na outra, elas fazem esse barulho. Prost. É uma palavra onomatopeica, entendeu? É por isso que é Prost lá. Aí na hora que foram brindar, aí eu brindei. E aí quando eu brindei, meus amigos, todo mundo olhando um no olho do outro
e bebendo a sua cervejinha. E eu, quando brindei, eu botei o copo no chão. Rapaz, isso foi uma ofensa. Tão grande que você... Não pode, gente. Quando for brindar, tem que beber e olhando nos olhos da pessoa pra não ser um distrato. A gente sabe, né? Gente, mas volta... Vou até deixar assim, ó, bem bonitinha a Bem nossa bonito. canequinha. Que tá bonito, viu, doutor Pois Geraldo? é, tá lindo, tá? Isso aqui, Estamos meu de amigo, parabéns. se não fosse você, doutor Osmanero, isso aqui ia estar largado. Isso aqui ia estar largado. A gente tava... Eu, nos bastidores, eu sou o chato da história aqui. Olha, pessoal, o Café Previdenciário SLZ deve muito aqui ao doutor Osmaneres, viu? Em que pese eu tenho um pouquinho de vaidade, porque comecei a fazer aqui no início, né? Aí depois o doutor Osmaneres se juntou comigo, mas sem ele, isso aqui não tava desse jeito aqui não, gente. É ele que moralizou esse negócio aqui. Botou ordem, né? Botou ordem na casa. Pois, gente, voltando pro assunto. nosso tema. Voltando pro assunto seguinte, ó. A questão é a seguinte. Essa questão da acumulação, que o doutor bem falou, o doutor Portela aqui falou, do auxílio-doença com o auxílio-acidente, ele nos explicou aqui com maestria que isso é possível desde que as doenças relacionadas não sejam a mesma. Exato. Já é um bom insight. Diferentes. Olha aí, ligado. pessoal, você que é advogado, que está aí nos ouvindo, lembre-se disso. Se a doença, a CID, ela é diferente e ela não diz respeito àquela sequela definitiva, você pode pleitear o auxílio-doença sem cancelar o auxílio-acidente, mantendo os benefícios. Só não vai poder se o auxílio-doença se converter em aposentadoria por invalidez. Aí, isso ocorrendo, aí realmente tem que cessar, porque a aposentadoria, seja ela qual for, invalidez ou aposentadorias, as aposentadorias por tempo de contribuição, que hoje só existe a programada, uma vez concedida, tem que cessar o auxílio-acidente. Mas é sobre isso que eu queria falar. Aqui eu quis pontuar um pouquinho do judicial, porque há uma possibilidade das aposentadorias cumularem com auxílio-acidente. E isso está onde? Na via judicial. É na jurisprudência. Que possibilidade é essa? É uma possibilidade muito remota, pessoal. É porque a lei que criou a impossibilidade de acumulação desses benefícios, um dos princípios que norteiam o direito previdenciário, que é o mais alto princípio que nós que temos no direito previdenciário, é o tempus regi actum. E aí, o que esse brocado em latim quer dizer? Da leitura de trás para frente, o ato deve ser regido no tempo. E no tempo em que a aposentadoria, no tempo em que essa aposentadoria for concedida, se ele estivesse recebendo o auxílio acidente e essa aposentadoria tivesse sido concedida antes da lei que criou o óbice da acumulação, é dizer, ela pode ser mantida. Era esse ponto que a gente ia até trazer aqui então para te falar. Então, anteriormente, existia a possibilidade de acumulação, não é isso? Sim, então, sim. Existem outras, por exemplo, você sabe, como bem o doutor Geraldo falou, a lei não retroage. Então, por exemplo, aquelas situações em que já havia o gozo dos benefícios de forma acumulada legalmente, não é devido a partir da publicação da lei em diante. Mas as situações já pré-existentes são perfeitamente possíveis de serem validadas. Doutor Portela, então, se mantém o benefício. Quando vocês pegam esses casos lá, vocês veem que vocês não mexem... Não, mas, por exemplo, hoje não mais, porque a lei que proibiu, ela já eu acho que era ali pela década de 90, parece. Acho que é 97, se não me engano. Eu ia falar 96 aqui, mas eu não me recordo certinho. Mas quando teve essa mudança da legislação, ele deixou de permitir a acumulação de quando ele aposentava com o auxílio. Os podpreves vão poder nos corrigir, porque eles estão com o computador na frente. Nós não estamos aqui. Mas eu acho que é 9.032,95. A memória para a área da Previdência, meu amigo. É o que eu digo, sabe? O que eu digo, doutor Portela e doutor Geraldo? Eu digo assim, quando você dorme e acorda e o direito previdenciário mudou. Saiu uma portaria nova, saiu uma legislação nova, saiu alguma coisa nova. E eu falando aqui, puxando aqui pro nosso lado aqui um pouquinho, tinha as sextas-feiras da maldade. Era mesmo? Cara, dia de sexta-feira. Não sei se Portela pode até lembrar aqui, mas diversas sextas-feiras que davam, às vezes, quando tinha lá uma portaria nova, trazendo uma modificação. Saía na sexta-feira. Saía na sexta-feira. E além disso, o que acontecia com o sistema do INSS? Saía do ar.
Não, mas isso acontecia na Justiça Federal também. Era Olha, propósito, aparecer que o cara do Porque o TRF1 lá... INSS, quer dizer, como ele tem bastante sistemas que tem que ser passar por manutenção periódica, geralmente as manutenções preventivas, elas ocorrem no fim de semana. Então, entendi. por vezes acontece de o sistema E aí ficar ele fora se do ar no fim de semana estende. por conta da manutenção. Ele Se se estende na estende? segunda, na Olha terça. só. Pra voltar é outra novela. Mas isso não é só pra gente. Daqui por esse lado daqui, e nem pro lado de lá do INSS também. Eles ficam, às vezes, lá de mão atadas. Ontem mesmo à noite teve manutenção. Ó. É porque Mesmo, olha só. nós vamos botar aqui que teve manutenção, então, na quinta, na quarta, no feriado. Né? No feriado. Então, sempre vai acontecer. Portela, traz um pouquinho pra gente, assim, tu falaste dos requisitos básicos, né? Pra concessão de benefícios, desses tipos de benefícios por incapacidade. Vamos passar aqui para a perícia médica, então, para a gente poder falar um pouquinho. Fala aí como que era antes a perícia médica, se ela é vinculada ao INSS, não era? Tira as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, de quem está nos assistindo também. Olha, desde 2019, a perícia médica ela não é mais do INSS. Antes, a carreira de perito médico fazia parte do quadro, né, da carreira do INSS. Aí houve uma separação. De 2019 para cá, eles formam uma carreira própria, que é a carreira de perito médico federal. E aí eles meio que prestam serviço para o INSS, assim como prestam serviço para outros órgãos ou autarquias do governo federal. Então, eles atuam, né, junto com a gente, dentro das nossas unidades, mas eles não têm mais vinculação hierárquica, digamos assim, com a gente. Então, a questão de controle de agenda é tudo com a perícia médica, né? Não tem interferência mais dos servidores do INSS. Não tem. Interessante digamos, isso, né? E até um ponto, para complementar, né? A questão do sistema interno. Sim. Que muitas das pessoas não conhecem como funciona o sistema interno. Então, como é que funciona? Eles têm um sistema próprio, não tem? Isso até teve novidades agora recentemente, que a gente gosta de trazer novidade. Sim. Sim. Você vai falar? Sim, pode sobre falar. isso. Pergunta, Não, é né? sobre isso que ele tá falando. É porque eu também vou. Essa pergunta que ele tá fazendo, eu só queria complementar aqui a fala do Tosmar. É porque eu lembro que eu era da Justiça Federal, mas eu tinha acesso ao sistema de vocês, que era o Plenos CV3. Esse sistema está praticamente desativado. Pois era o que eu usava. Tanto que quando a gente ia fazer as pesquisas, aí a gente tinha um login, tinha uma senha própria. E quando nós logávamos lá na plataforma, uma vez eu cheguei na agência do INSS, aí o servidor não estava entendendo o que eu estava pedindo. Eu digo, meu amigo, só consultou 2 telas aí para mim. Na época que estava funcionando, né? O Plenos CV3. Quais são? A Riscal e a Concal. Se tu me der isso aí, a minha resposta tá resolvida. Ele disse, onde foi que o senhor aprendeu isso aí? Eu disse, não, amigo, era lá da Justiça, porque eu entrava no mesmo hoje sistema. O Plenos, ele migrou, assim, praticamente... Hoje, mais de 90% das funcionalidades dele estão no ambiente web, né? Mas, assim, as funcionalidades continuam as mesmas. Só mudou a forma de acesso. Melhorou, piorou. Melhorou por conta da segurança, porque ele era um sistema antigo, tinha suas fragilidades do ponto de vista de segurança, né? Então, a mudança foi mais por conta disso também. Perfeito. Em relação aos sistemas da Perícia Médica Federal com o do INSS. Isso. Sim, com a mudança, assim, o INSS ele está migrando os sistemas antigos. Não sei se você já ouviu falar no SAB, que é um sistema bem antigo. O gerenciamento das perícias médicas do país todo é nele. É um sistema muito antigo, é robusto, mas por conta da antiguidade dele, ele tem um problema de sobrecarga mesmo. Então, ele está migrando também para essa plataforma web. Para o PAT, SAT, SAG, que é utilizado, inclusive, por vocês advogados, né? Isso. O SAG a gente utiliza... SAG externo, né? Isso. Exatamente. Então, assim, hoje, até pouco tempo atrás, não sei se vocês perceberam, ao requerer um auxílio-doença, você requeria na internet. Não tinha como requerer no meu INSS, porque não havia essa comunicação com o SAG. Hoje... está migrando, já migrou bastante coisa. E aí, a perícia médica também foi nesse embalo. Então, o sistema que eles utilizam hoje é um sistema próprio também, ambiente web, que eles utilizam para fazer a perícia médica e a perícia que é feita lá, ela migra para o nosso SAG. Né? SAG, vocês chamam de SAG, a gente chama de PAT. Mas, na essência, é o mesmo sistema. É o mesmo sistema. Que eles são, vamos dizer assim, como se fosse... um espelhamento. Como se fosse um espelhamento. Doutor Geraldo, essa é a novidade, porque esse sistema ele mudou agora recentemente, né? Então, como a gente gosta de trazer novidade aqui, então, anteriormente é como se você estivesse dentro de um sistema de plataforma que o servidor internamente tinha que acessar lá os dois, para depois conceder migrar aqui. A informação. E agora, é automático. ele começou, acredito, teve um plano piloto, não é isso? Inclusive o Maranhão fez parte desse plano piloto. Que foi um plano piloto em algumas cidades, começou acho que no Nordeste aqui. Sim.
E aí, esse plano piloto deu certo, fizeram essa migração e agora ela está unificada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem técnica. Perguntando na prática, seria mais ou menos assim? Eu tô lá, eu advogado, né? Meu cliente, quando me procura, ele já fez um requerimento administrativo. Aí, nessa situação, eu vou fazer uma consulta, analiso o processo administrativo dele, vejo que está em análise, mas eu percebo que faltou documentos, que precisa ser melhor instruído aquele processo administrativo, e aí naquela ocasião eu fecho com ele uma contratação. Ele disse, quer que eu te represente? Quero. Beleza, assina a procuração aí, assina o contrato, que eu agora vou fazer um requerimento do advogado, fundamentando o ponto controvertido e juntando o documento que eu acredito que vai trazer uma segurança maior para a análise do benefício ali na via administrativa. Naquele momento, eu vou lá no meu INSS, na senha do cliente, e jogo lá o meu CPF como representante. Quando eu gravo aquele negócio ali, automaticamente tá no SAG pra gente, que é o INSS digital. Eu lhe pergunto, o médico é a mesma coisa? Lá que acontece com a perícia médica, na hora é a mesma coisa, por exemplo, automático. O SAG, quando você... Isso voltando mais para teste médio, vamos falar daqui a pouco, né? Quando você faz... Eu digo você, o segurado. Ou o profissional que está lidando. Que ele faz o requerimento de benefício por incapacidade, ele gera um benefício para o INSS na plataforma PAT SAG, e aí cria também uma subtarefa que vai para o sistema da perícia médica, né? Uma subtarefa específica de perícia, porque ele não entra no mérito administrativo, na questão de qualidade de segurado. Para ele, o que interessa é a incapacidade. Ele vai analisar... Fazer análise técnica... se tá ou não com incapacidade. Exatamente. Então ele faz análise. Mas ele tem acesso também, né, a essas informações. Tem, mas meio que para ele é irrelevante. Interessante, né? Modernizou demais. Antigamente era tudo muito arcaico, né? Muito arcaico mesmo. Até pra gente tem uma curiosidade. O trabalho. Eu não sei se Portela sabe precisar, mas em algumas conversas que eu já tive com ele, tem muita gente que não sabe, mas quantos sistemas mais ou menos existiam ou existe dentro da plataforma ali do INSS? Ainda existem. Né? Alguns estão se desativando, mas tem bastante. Eu tomei susto quando eu tomei conhecimento há alguns anos atrás, né? Por exemplo, o Pleno CV3 já está desativado, mas ele migrou para a plataforma web. Mas ele migrou na forma de um novo sistema. Então, nós temos diversos sistemas. Embora, por exemplo, hoje o INSS... Essa questão da segurança, por exemplo, melhorou muito, né? Hoje, os sistemas que os servidores do INSS acessam, todos, praticamente a quase totalidade, você acessa com certificação digital, o que aumenta em muito a segurança. Então, que temos que prezá-la. Exatamente. Então, assim, é a mesma, praticamente, mas com o token, com o certificado digital. Então, isso melhorou, porque antes de ter o certificado digital, você tinha um sistema e um login e senha de acesso para cada um. Então, imagina lá pelo que eu me recordo, se eu não tiver aqui correto totalmente, mas era 10, 15, 18 sistemas internamente, que cada um tinha um Eu nunca parei para somar. Que tinha um acesso, mas são bastante. A gente falou agora de segurança de certificado digital, mas uma coisa que me faz rir, sabe o que é? É a senha dos advogados. 1, 2, 3, 4. Mas essa... Não faz isso, mas essa era uma padrão. Não entrega, né? Essa senha é padrão, mas todo mundo quando acessa logo... Ele é orientado a trocar, já né? muda. Tem que mudar, rapaz. Vamos falar sobre essa questão da perícia médica, né? Como é que tu enxerga ou pode trazer aqui como insights, né, para os segurados, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, quais são os principais pontos que o segurado deve atentar para agendar e comparecer às perícias? Como é que é feita essa sistemática para as pessoas entenderem? Olha, hoje o INSS ele priorizou, né? Até pouco tempo atrás, assim que o teste médio foi instituído, existia a possibilidade do segurado, ao requerer o benefício, né, de auxílio-doença, vamos chamar de auxílio-doença, né? O auxílio por incapacidade temporária. Ele tinha a opção de requerer ou o benefício na forma de teste médio, só com análise documental, ou ele poderia agendar uma perícia presencial. Atualmente o INSS não oferece mais isso. Ele, por padrão, está oferecendo apenas o teste médio. Porque foi uma experiência exitosa. Hoje, para você ter uma ideia, o INSS ele tem cerca de 1.800.000 requerimentos pendentes de análise. Desse total, 1.500.000 é de benefícios que necessita de perícia médica. Então, o ateste médio foi meio que uma saída para diminuir essa fila de espera. Então, quando você for pedir um auxílio-doença hoje, necessariamente você vai para o teste médio. Né? Então, o que precisa? Atestado médico, laudo, exame, o que for, atual, com no máximo 90 dias de expedição, nome completo do requerente,
nome do médico, com assinatura, CRM, a CID da doença. A rigor, a CID não é necessária, mas tem que ter uma descrição pormenorizada da doença. Não dá para ser genérica, né? Então, o CID ou a descrição da doença que a pessoa está acometida, a data de emissão do atestado e uma coisa muito importante, o prazo previsto de afastamento. Por exemplo, vai precisar de 30 dias, de 20, 60 dias para se recuperar. Isso tem que estar no atestado. Feito isso, ele faz o requerimento, anexa a documentação. Se ele fizer o requerimento pelo 135, não é possível se fazer anexação por telefone, ainda não, né? Aí ele tem 5 dias para fazer a anexação pelo meu INSS. Pelo meu INSS, pela plataforma digital. Exatamente. Que ainda tem muitos usuários que ainda não conhecem, né? Como entrar em contato com o INSS? É pelo 135, né? No telefone. Sim. Antigamente só podia ser de telefone fixo, hoje já pode por celular, porque atualmente quase ninguém tem telefone fixo, é celular, né? E aí trouxeram essa experiência boa, doutor Geraldo, que está sendo aplicada e que eu acredito que está diminuindo bastante as filas, né? O atestado médico foi um sucesso. Você vê, hoje o tempo médio de espera para se concluir uma análise do ponto de vista médico é de 30 dias. Perfeito. Então, antes você tinha... Aí pode ser que o teste médico se transforme na perícia médica. Isso é importante ressaltar, porque ele tem algumas limitações. Por exemplo, o prazo máximo de licença que o INSS concede para o benefício com a teste médio é de 180 dias. Não é 180. 180 dias. Ele não admite até prorrogação. 180 dias. E isso é alternado ou não. Somando todos os afastamentos, no máximo 180 dias. Sim. Não admite prorrogação. Né? Perfeito. Então, por exemplo, se a pessoa está cometida de alguma doença que precisa de um prazo maior do que esse, ou por algum outro motivo o atestado médico não atende a esses requisitos que eu falei, por exemplo, não tem a CID, não tem a data precisa do afastamento, o perito médico, ao analisar o atestado médico, ele não concede o ateste médico, porque deixou de cumprir os requisitos, e aí mas ele não interfere também. O que ele faz? Ele converte aquela perícia numa perícia presencial. Aí ele avisa, né, lá através do sistema, do SAG, de que o requerente precisa ou fazer via meu INSS ou o 135 o agendamento da perícia presencial. Então, a perícia presencial, doutor, ela é assim, somente quando não é possível se conceder a licença, né, o auxílio-doença, somente com análise documental. Perfeito. Doutor Portela, eu chamo doutor porque eu não tenho a mesma intimidade que meu amigo. Não, mas até vou até esclarecer aqui. Assim, a gente, nosso estreitamento de laços, né, é profissional. Exatamente. Né? Então, a gente trata lá com profissionalismo e tudo mais, e a gente troca ideias sobre o direito previdenciário, viu? Muitas vezes aqui a gente troca diversas ideias, e Portela já palestrou na UAB, já foi em outros casos, né? E aí eu tô lá prestigiando muitas das vezes. Legal, aí ele, alô, o doutor Osmar aqui e tal, que a gente troca ideias, fala sobre o direito previdenciário, fala sobre a questão de INSS, que é interessante. E é por isso que ele tá aqui, que nós trouxemos ele, porque ele sabe bastante, gente. Legal. E ele tá dando vários insights aí para vocês. Doutor Portela, deixa eu lhe falar, meu amigo. É o seguinte, como é que funciona a atividade robótica do ateste? Existe atividade robótica no ateste médio? Isso eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque pelo que eu ouvi falar, é assim, se a gente apresenta os documentos, né, com as especificações corretas, elucidando qual é o CID, especificando a doença, né, de forma sendo específico na doença, estabelecendo o prazo do afastamento, né, com a identificação correta do médico, tudo ali direitinho, me parece que a ideia é trazer uma automação em concessões, mas existe alguma coisa... Como é que a parte robótica acontece? Há ou não essa situação para o caso do benefício por incapacidade? Uma vez comprovada a qualidade. Uma vez comprovada, indiscutível a qualidade, né? O CNI está lá mostrando que a relação de emprego... Sai do humano, você passa pelo robozinho do INSS. Não, ainda não. Ainda não. Não, a análise do perito ela é essencial ainda. Sempre tem que passar por ele. Porque assim, queremos ou não... parte técnica. Tem alguns requisitos de segurança que tem que ser observados, né? Por exemplo, a questão da autenticidade da documentação apresentada, o perito ele analisa tudo isso. Se aquele documento tem característica de que é autêntico, se não é uma possível fraude. Não pode ser uma possível fraude. Exatamente. Então, essas fraudes a gente sempre bate aqui. E a gente tem que combater elas. Ele está trabalhando nisso também, inclusive com a aplicação de IA. Tá? Para melhorar essa questão da leitura. Olha a IA vindo aí. Nós vamos ter já aí alguns ou algum
convidado falando sobre IA na aplicação do direito previdenciário. E no direito em si. Alguns. Eu tô investindo para que venham 2 de uma vez só. Não entrega o ouro. Eu sempre brinco aqui com ele, Partela, que ele gosta de entregar o ouro. Eu falo, segura, né? Segura. Eu deixo o pessoal... Hoje eu tava na Justiça Federal, né? E essa semana toda que a gente tá tendo aqui mutirão. E aí, eu falo pro pessoal... Sabe, eu falo pro pessoal veio falar comigo, né? E veio comentar sobre o podcast e tudo. Aí eu falo assim, teve um site lá bacana de tal, fulano de tal, que participou. E era sobre isso. Aí depois conta aí. Eu digo, não, tu vai ter que assistir. Muito boa. Tu vai ter que assistir. A gente não pode falar. Não pode entregar o ouro, né? Não pode. Então eu vou fazer aqui essa próxima questão. Veja só. Fala então pra gente aqui, doutor Portela, quais são os principais motivos que o doutor presencia, né, hoje dentro da autarquia, como para ausência, acerca da ausência de qualidade de segurado, o não cumprimento de carência, a falta de comprovação da incapacidade ou a documentação médica suficiente. Quais são os principais motivos que batem mais fortemente para indeferir o benefício? Assim, todos esses que você falou, eles ocorrem, né? A falta da comprovação da doença em si, porque às vezes a pessoa até está doente, mas a doença que ele foi acometido, ela não justifica a concessão do benefício. Agora, assim, eu falo isso como leigo, porque eu não adentro na questão do mérito. É uma matéria que é privativa de análise do médico, né? Falo de experiência, né? A perda da qualidade de segurado, né? Ou ele perdeu, ele sequer adquiriu a qualidade de segurado, respeitada lá a carência necessária, que é de 12 contribuições, né? Salvo exceções de isenção de carência, né? Que são raras, mas em regra se precisa ter a carência de 12 contribuições para se ter direito ao benefício, né? O mínimo ali, né? Pro auxílio por incapacidade temporária, que é auxílio doença. A análise, mas assim, estatisticamente falando, o que é que o doutor acha que mais pesa de todos eles? Existe uma análise estatística hoje dentro do INSS que fala sobre... Mas eu não trouxe esses números. Não trouxe, não. Mas existe, né? Existe uma coisa que acaba pesando mais. Sim. O que eu vejo na prática, o que mais indefere mesmo é a falta da comprovação da incapacidade laboral, da incapacidade para o trabalho. Sim. E é até interessante trazer aqui, doutor Geraldo, é o que eu sempre falo no dia a dia. Quando eu vou explicar, eu gosto de explicar de forma bem fácil, para que entenda. Eu sempre falo, o nome lá que a gente traz é auxílio doença. Aí a ideia que se passa... Basta estar doente. Que basta estar doente para ter direito ao benefício. E que, na verdade, não é, né, Portela? É interessante, por exemplo, que você falou, né? O nome técnico agora, auxílio por incapacidade, melhorou isso, né? Porque dá a ideia de que o benefício não é por doença, mas é pela incapacidade. E aí eu faço a pergunta sempre assim, que incapacidade é essa? A incapacidade para o trabalho. Exatamente. Tá? Então, muitas das vezes, eu falo no dia a dia para dar ideia para quem nos procura, para perguntar o que tem de direito, como é que eu faço para ganhar um auxílio doença, né? Eu falo, olha, você tem que estar incapaz por mais de 15 dias. Essa incapacidade, em regra, tem que ser laboral para o trabalho. A doença não é a doença em si que te dá direito ao benefício, mas é a incapacidade para o trabalho. Então eu sempre faço uma leitura da seguinte forma, de que qual a doença que você tem? Aí ele vai falar, que eu brinco, sabe como é que eu brinco? Eu brinco assim, ó. Eu tô com o dedão inchado. Dá direito? E muitas perguntas que me fazem, doutor Geraldo, é assim, tal doença dá direito? Eu falo, depende. Porque eu vou ter que fazer e verificar a mímica laboral. O que ele faz? Qual é a característica do trabalho dele, se aquela doença vai trazer ou não impedimento para o trabalho. E depende até, inclusive, do trabalho, né? Porque tem situações em que a pessoa tem 2 atividades e, às vezes, ele é acometido de uma doença que o incapacita só para um. Aí ele tem direito a esse benefício dessa atividade. Mas, em relação a outra atividade, ele não tem direito ao benefício. Porque ele consegue desenvolver a atividade dele. Eu trouxe isso recentemente para um colega advogado que me fez essa pergunta. Aí eu falei para ele pode ter 2 atividades diferentes. Um exemplo que eu dei até para ele, ele é carpinteiro e é professor. E aí ele teve um problema nas cordas vocais e aí ele ficou incapacitado para qual atividade? O de professor. Ele pode pedir auxílio doença e continuar trabalhando como carpinteiro? Sem problema nenhum. Porque em tese ele não vai precisar falar, né? O carpinteiro. Exatamente. Então daí você vê que não é doença. A doença.
é a incapacidade para o trabalho. laboral. Perfeito. Doutor Osmar falou com maestria aqui, né? Não, aqui o nosso técnico Pessoal, aqui é só um coadjuvante. Agora deixa Estudioso. Agora deixa eu contar bem aqui uma coisinha que eu queria trazer aqui para esse podcast, que aí meu amigo vai se lembrar, né? Lembra de uma das sustentações orais em que eu e o doutor participamos juntos, né? Foi justamente sobre esse assunto. A gente estava na mesma sessão. Na mesma sessão. A gente isso. não estávamos... Não era junto no mesmo processo. Eu estava numa sessão também judicial, deu turma recursal, e ele também estava lá. E A minha sorte, doutor Portela, foi que eu fui um dos últimos a falar. Mas eu vou te explicar bem foi como pegada é que aquela isso sessão. Foi muito pegado. Porque é assim, vamos lá. Eu vou só te colocar rapidamente o que acontece com o Poder Judiciário nessa situação. Que pese não ser o Poder Judiciário. Mas ele tá falando da incapacidade. Ele tá falando da incapacidade. Vamos lá. É de capacidade. A ideia é a seguinte, ó. Quando o órgão jurisdicional vai, né, em um tribunal, seja ele uma turma recursal ou um tribunal, vai fazer uma pauta de julgamentos, como um bom matemático que o doutor é, o doutor acha que eles vão pegar matérias diferentes ou eles vão pegar matérias iguais para julgar todos no mesmo dia? Iguais. Matérias iguais, não é verdade? Logicamente. Então foi justamente isso que aconteceu nesse dia. Olha esse caso. Nesse dia foi muito Preste interessante. atenção. Eles pegaram o segurado especial. Pegaram o segurado especial? Uma categoria dos segurados do regime geral da Previdência Social. E foram discutir... Que são os lavradores, e pescadores, os pescadores, seringueiros. Para quem não extrativistas, tá... Garimpeiros, né? Garimpeiros também, garimpeiros. isso. E aí eles pegaram todos eles, os segurados especiais, e pegaram apenas os que estavam fazendo o pedido do benefício e que foi negado e que eles alegavam que eram incapazes de trabalho por causa da visão monocular. A visão apenas de um olho. Aí veja só. Não há dúvida sobre a questão da deficiência, porque está previsto em lei, né? Sim, vai ter uma discussão lá de capacidade e deficiência. Exatamente, são conceitos diferentes. O que vai haver uma discussão ali é sobre se é do tipo leve, moderada ou grave, né? Ou acentuada para o caso da deficiência. Mas para incapacidade de trabalho, a turma recursal, ela tem uma posição sólida aqui na nossa sessão judiciária. Era a primeira... Qual era a turma? Não falo não. Não vai lá. Uma das turmas. Tem uma posição sólida de que a visão monocular não dá ensejo à incapacidade para o trabalho. Nem sempre assim, né? Mas assim, ele não é seja contínuo, né? Não, era regra. Era regra até o dia desse julgamento. Aí deixa eu molhar o bico. Era regra. Então, aquilo era uma decisão. Então, era uma sessão. Todo mundo que estava pedindo estava sendo rejeitado o seu pedido, né? E aí, meu amigo, eu tava lá, né, esperando a minha vez. E aí, quando chegou a minha vez, eu confesso que eu tentei me segurar, mas eu ainda fiz um adendo antes. Fez uma ótima sustentação oral, diga de passagem, viu? Primeiro eu fiz, claro, eu cumprimentei, né, com todo respeito, a nossa colega da turma, recursal, agradeci a oportunidade pela primeira vez, estava fazendo uma sustentação oral em benefício por incapacidade, porque, como eu disse notadamente, eu trabalho mais na parte atuarial previdenciária, que é na revisão de benefício, mas eu estou agora querendo ampliar um pouquinho nisso, até comentou esse coach comigo, né? Viu lá as postagens. Aí o que aconteceu? Depois de cumprimentar a turma, né? Aí eu disse assim, olha, me permitam, excelências, eu não estou querendo aqui fazer nenhuma paródia, nenhuma gracinha sobre o caso, mas a bem da verdade, se nós estivéssemos num campeonato de futebol e nós tivéssemos de um lado o segurado e do outro o INSS, é como se nós estivéssemos perdendo aqui de goleada para o INSS. Mas eu queria fazer aqui uma sustentação oral acerca do meu cliente, acerca do caso concreto que está chegando agora aqui para apreciação de Vossa Excelência. E aí eu comecei a seguinte situação. O segurado especial, nós temos dois tipos aqui que estava sendo pautado nesse dia. Nós temos o lavrador e nós temos o pescador. E o que eu estava discutindo naquele momento ali era o do pescador, né? E aí eu comecei a fazer isso, meu amigo, eu tive que se vira nos 30. Eu tive que criar uma técnica para poder tentar a sensibilizar os outros jogadores e levar até mesmo para ver como é que é de fato. Para ver como é de fato o trabalho. Aí o que foi a questão que eu levantei ali? Olha, eu não estou dizendo aqui que o lavrador não precisa, ao levar a mão ao arado, eu não estou dizendo aqui que ele não precisa ter uma visão periférica nem de profundidade. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo aqui é que se a visão periférica e de profundidade ela é importante para um lavrador, dirá para um pescador que está em cima de uma embarcação
que Geralmente flutua canoa na aqui no água nosso. e que você precisa ter uma percepção mais clara de profundidade para poder, seja para lançar um anzol ou para lançar a rede de pesca, para poder exercer sua profissão. E a visão periférica para esse profissional, a meu ver, me parece mais acentuada do que para aquele que é o lavrador. Fora isso, o meu cliente lá, além de ter a cegueira monocular, ele tinha uma conjuntivite que era refrativa no olho bom. No Ou outro seja, olho. no outro olho. Aí eu disse, ó, a despeito da gente estar discutindo aqui nesse processo se a visão monocular dá ou não, seja, ainda há a conjuntivite refrativa, o que diminui ainda mais a acuidade visual para o exercício dessa profissão. E aí, nesse momento aí que comecei a falar sobre isso, aí quem era o relator? Eu não vou falar o nome. O relator Mas aí é diferente. O relator, na hora que viu o meu argumento, ele disse assim, olha, o meu voto estava aqui pronto para negar esse pedido. Mas depois de ouvir a sustentação oral aqui do doutor Geraldo, eu considero que eu preciso de um esclarecimento da perícia médica sobre o que ele acabou de argumentar aqui Porque nessa nesse caso sustentação oral. presente, ele tinha a visão monocular de um olho e o outro olho, Ainda ele estava com uma doença que trazia, então, uma Incapacidade. incapacidade. Então, o caso é diferente. Daí você vê a importância dos profissionais que atuam na defesa dos cidadãos Criarem. mostrarem de Mostrar- forma o fato que, às vezes, o próprio segurado não tem conhecimento. Você não tem isso no livro do direito previdenciário. Você não tem isso nos manuais das perícias. Isso é uma coisa que a gente, como advogado, e aí, doutor Osmanelli, me permita, eu vou puxar a sardinha pra gente mesmo, advogado. É pra gente. Por que é pra gente e não pro juiz? Porque o juiz, ele é adstrito ao pedido. E O juiz ele ele não é o pode mero decidir para espectador além daquilo das ali. provas. Se Ele tem tá esperando as provas. Justamente. Se ele tá julgando, aonde existe uma turma recursal que tá ali ao lado dele, é uma decisão colegiada. Primeiro, não é ele que decide sozinho. Então, ele tem os seus pares ali, todos julgando no mesmo sentido. Se a gente não trabalhar no sentido de sensibilizar aquele magistrado do caso concreto e tentar chamar a atenção dele... os fatos de como de fato é, né? de como ela é. Essa parte na via administrativa, pra gente voltar aqui pra via administrativa, é mais difícil acontecer, né, Portela? Essa questão de você ter esse acesso ali da perícia. Porque é só entre o segurado... Em regra é. E muitas das vezes ele não fala e o médico não pergunta. Tem. E aí, às vezes, tem esse ponto, que é um ponto de cuidado, que eu acho que é até interessante tu falar, né? Um ponto de cuidado que o segurado deve ter na hora de fazer uma perícia. O que tu, pela experiência, o que tu traz pra gente como um insight, uma dica, uma observação pro segurado? A questão da documentação, ela é essencial. Por exemplo, eu já presenciei diversos casos em que a pessoa, por exemplo, ele está cometido de uma doença há algum tempo, né? E aí, ele vai para a perícia presencial e aí, o que ele faz? Ele leva uma atestada recente. Aí o médico não tem, o perito não tem o histórico da doença dele. Ele vai se basear naquele atestado mais recente. E aí, uma vez, o perito concede a incapacidade. A incapacidade a partir daquele laudo. Então, sendo que ele tem um documento antigo que comprova que a incapacidade dele não é daquela data, mas é mais antiga. E ele não levou? Não levou. O que eu recomendo? Leve tudo que você tiver. Sim. Maravilha. Atestado, Esse é um bom ponto. Laudos, exames, o que tiver. Não deixa nada. Porque geralmente o que acontece, né? A gente sabe que antes de chegar daí do ateste médico, a gente ainda vai entrar já mais um pouquinho, ele já falou bastante, mas vamos entrar mais um pouquinho nele daqui a pouco, né? Como é que acontecia antes? O segurado agendava a perícia médica e geralmente essas perícias médicas, naqueles momentos de maior crise, quanto tempo demorava em média para acontecer? Eu chegou a quase um ano, 6, 8 meses. A média, pelo menos aqui na região Nordeste, ela variava em torno de 3, 4 meses para ser feita uma perícia médica. Eu falei 6, 8 meses, foi um pico. Mas já teve um período que já foi muito maior. Eu digo assim, esse foi o pior. O pior momento. Mas em média foi exatamente isso. Essa de 3, 4 meses. 60 dias, 90 dias. E aí ele alguém fala para ele que ele deve levar só o último laudo e ele não leva o do início da incapacidade. Exato. E aí isso acontece bastante? Acontece bastante. E aí quando ele vai ver no deferimento do benefício, o que acontece? Ele poderia ter direito a 4, 5 meses de afastamento. Ele só tem um mês, que é a data da realização a data do atestado mais recente, até a data da cessação, que é fixada pelo perito. Então, nossos podprebs, fiquem ligados com isso, tá? A documentação médica, ela deve, então, trazendo aqui a dica do nosso
Portela, né, chefe de benefícios do INSS, de que você deve organizar sua documentação médica, levando desde o início da doença até a sua incapacidade ali mais recente, para que o médico possa avaliar tudo. Exatamente. É importante levar mais recente? Porque demonstra que você ainda está incapaz. Continua. E que você está em tratamento. Exatamente. Perfeito. Agora, tem um cuidado aqui que eu acho que a gente tem que ter. E aí eu vou falar aqui, porque eu acredito que isso é uma dica pra gente, para todos os podprévios que nos assistem aí. É o seguinte, o INSS, ele é um instituto de seguro social. E como tal, ele não vai dar cobertura a doenças pré-existentes. Exato. Né? Então, vamos lá. No caso concreto... Ele pode falar sobre no caso concreto, como é que o doutor nos orientaria o advogado? Eu faço analogia com o seguro do veículo que você Olha tem. aí, ó, legal. Você não pode, por exemplo, após ocorrer um sinistro, um acidente com o seu veículo, contratar um seguro Para cobrir aquele para cobrir o sinistro. antigo. Não pode. É a mesma Perfeito. coisa. Você não pode estar cometido a doença. Porque assim, qual é o sentido do auxílio-doença? O auxílio-doença é um benefício substitutivo de renda. Você estava laborando e aí você, por algum motivo, né, por conta da doença, não vai mais continuar trabalhar e aí não vai ter a renda do Perfeito. trabalho e o INSS vai fazer a substituição daquela renda. Se você não tinha uma renda antes, também não tem sentido você ter uma agora. Sem dúvida. Porque não tem o que substituir. Olha que legal. Essa explicação é que eu não tinha. Aqui o doutor trouxe agora, trouxe mais esclarecimento. Porque eu te confesso que a minha leitura era muito rasa sobre esse aspecto. Mas do jeito que o doutor falou aqui, ficou muito claro. Agora, pra gente, né? A ideia é que o auxílio, ele é um substituto da renda. Exatamente. Se o momento em que a doença surgiu não existia renda, como é que ele vai querer ter cobertura? Na verdade, não faz sentido, Exatamente. né? Agora, uma questão que pega muito, e aí eu falo assim, lá na legislação trabalhista, na CLT, nós temos um dispositivo legal que fala que o agravamento da doença se equipara a uma nova doença. Sim. Né? E aí, eu digo assim, eu pergunto pro doutor Portela, quando eu pego um cliente desse, e aí eu vejo que ele tinha a doença. Ele tinha. Tá lá Sim. os documentos médicos, né? Sim. Aí eu digo assim, eu vejo que o dado de entrada do requerimento é posterior, portanto, ao início... Desculpe, a filiação, ela é anterior... Ela é posterior à doença. É posterior... A doença é anterior à filiação. Sim. Então, como ele tinha a doença, Isso, ele tinha E doença, aí aí depois que ele se filiou. ele começou a contribuir com o INSS. Contudo, aquela diabetes que ele tinha estava sendo controlada. Sim. Estava sendo controlada. Sim. Aí, mas ele tem laudos médicos Sim. que comprovam a diabetes antes da filiação. Contudo, a diabetes só culminou realmente na incapacidade depois que ele já tinha se filiado. Sim. Então, eu pergunto ao doutor Portela, como é que a gente deve orientar o segurado nessa hora? É exibir todos os documentos ou restringir ao momento da piora para evitar essa análise prejudicial? O doutor acredita que ele deve tomar esse cuidado ou ele deve levar todos os documentos? Porque eu vejo que é uma questão de estratégia, né? Sim, assim, de fato. Porque assim, se no documento ficar bem claro na documentação que ele possuía de que ele tinha uma doença pré-existente, mas não tinha uma incapacidade, tranquilo. esse é o ponto. Esse é o ponto. Perfeito. Né? Porque assim, o que vai ensejar a concessão do benefício é a incapacidade. Perfeito. Então, se ele ficou incapaz em decorrência da evolução da doença e essa incapacidade ocorreu depois que ele já adquiriu a carência, o benefício é devido. Que é geralmente o que vem perfeito. nas cartas de concessão de benefícios por incapacidade, que eu vou te dizer aqui, eu sou um amante dessa matéria. Eu gosto demais de benefício por incapacidade. Em breve eu vou trazer umas novidades aí, viu? Sobre benefícios por incapacidade. Esperem. Mas é que eu gosto demais dessa matéria. Eu estudo muito ela. E eu gosto de trabalhar nela. De todas. Não, tem vários, né? Tem a especial, né? Da atividade especial. Sim. E tem essa também que eu gosto Eu acho que é bastante. uma das que melhor remunera o advogado. Eu digo que não tem área. Eu digo que o doutor Neres, eu até falei para o doutor Neres, na hora que começou aqui o café, ele perguntou para mim, eu te vi tu fazendo umas postagens lá nas redes sociais do teu escritório, tu tá mexendo agora com benefício para incapacidade. Eu digo, meu amigo, eu não posso morrer de fome, meu amigo. Se tá dando errado ali para mim de um lado, eu tenho que tentar do outro. De um lado a gente tem que pescar. Aí né? o que vem da carta de concessão? Vem assim, ó. Ingresso ou reingresso posterior ao início da incapacidade. Que é o ponto. Esse ponto que foi da pergunta do doutor Geraldo, né? Então, o que eu sempre trago de orientação, né? Para os segurados, para quem pleiteia e que tem... Ele já estava com uma doença anterior, que é aquele ponto que eu falei, não é a doença que dá direito.
É a É incapacidade. incapacidade. Perfeito. Mas se ele já tinha doença anterior, e aí ele se filia, contribuiu com a carência, Portela? 12 meses, em regra. Aí ele contribuiu pelos 12 meses. Que ainda tem uma exceção que a gente pode... Vou deixar a pergunta pra ti. Que é recuperação. Então, e aí ele atingiu a carência. E aí, a partir daquele momento, depois ele passou mais um tempo contribuindo, e aí a doença veio e pum! Trouxe a incapacidade dele. Nesse sentido, a minha orientação como profissional é: deixa esse ponto para trás da documentação do início da doença para trás e traz de onde de fato te trouxe a incapacidade. Porque aí tu não vai ter aquela discussão pro perito médico entender que a tua doença já era incapacitante lá atrás, antes de ter a carência para o benefício. E Portela, trazendo a pergunta para ti. Há alguma exceção nesse caso de a carência ser diminuída? Tem doenças que isentam a carência, né? Tem um rol de doenças. Que até é bom complementar isso. Então, se seria assim, se ele já contribuiu, perdeu qualidade de segurado, quanto tempo ele precisa pagar ou voltar a contribuir? Você sabe que houve diversas legislações que mudaram isso, né? Por exemplo, teve um período, eu não vou precisar a época, né? Em que era necessário você contribuir com 1/3 para recuperar a qualidade de segurado. Depois, essa foi uma medida provisória, ela foi convertida em lei 97. Que mudou. Teve período, inclusive, que mudou para... Era preciso contribuir com o mesmo período de carência. 12. Os 12 novamente. Depois ficou um quarto. Depois teve um quarto. Teve um quarto. Depois de metade. modo que, atualmente, o que está vigente é metade. Então, para qualquer benefício que exige carência, por exemplo, o salário da maternidade, da contribuinte individual, segurado facultativa e a segurado especial, que precisa de 10 meses de carência, quando você perde a qualidade de segurado, você readquire com metade dessas contribuições. Então, salário da maternidade com 5 contribuições. Se são 10, fica 5. Pro auxílio doença, se são 12, ficam 6. Fica 6. Pro auxílio reclusão, né, de 2021 para cá, 12. São 24. Precisa de 12. Precisa de 12. Eu acho que tirando a carência máxima que nós temos, que é para a aposentadoria, que é de 180 meses, a segunda maior é do auxílio reclusão, e aí depois vem do auxílio doença. Né? Depois vai seguindo aí. Que isso é importante a gente trazer aqui, porque tem muita gente que não sabe. Agora é importante falar a questão que a aquisição da qualidade segurada, a requisição, no caso de quem contribui, como o individual e o facultativo, as contribuições não podem se dar de forma retroativa. São contribuições no tempo. É porque é aquela ideia de que é carência. Que está se provando é carência e não tempo de contribuição. Exatamente. E aproveito para trazer aqui, porque essa matéria nós já tratamos dela em um outro podcast. Foi no nosso anterior. E eu acho que é do episódio 4. Então não percam de também ver, não só esse episódio, mas os episódios anteriores. Assistam atrás aí, pessoal. Isso bem aqui que foi falado agora, tá lá. E o nosso especialista que teve aqui foi justamente o Valbert. E teve um outro especialista também naquele dia. Foram teve dois que falou. Teve o episódio 4. Mas quem tratou... Quem era que o episódio 4 era eu. Foi só a gente. Eu tinha esquecido. Coincidentemente, né? Porque foi só a gente, né? E nós vamos fazer um próximo também, um bate-bola legal desse aí. É porque aqui não falta matéria pra se falar. Se o convidado, pessoal, não vier, só fica eu e o doutor Osmar Neres aqui e a gente joga a bola. Ainda bem que não aconteceu isso. Ainda bem que não. Até agora nós não tivemos recusas. Eu acho que não vai ter, não, porque é bem legal isso aqui. Vamos falar pra gente, já chegando pro ponto já ali pro finalmente, né? Vamos falar um pouquinho do Ateste Med, né? Que foi a criação, como tu já entraste ali no ponto de como é que faz o pedido, como é que chega. Vamos trazer alguma outra coisa aqui para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo. Então, a ideia central do Ateste Med foi para quê? Foi para reduzir o tempo de espera. Porque, assim, o INSS sempre teve problemas por conta da quantidade de peritos, né? Da carreira de perito médico. Eu falei INSS, né? Embora hoje a carreira de perícia médica não seja do INSS. Mas nós temos uma carreira com poucos profissionais e distribuído de forma desigual. Por exemplo, aqui na região Nordeste, Maranhão também especificamente, nós temos muitos poucos peritos. E aí, isso reflete em que, no Sul, o tempo de espera não é tão grande quanto aqui. Né? E aí, o ateste médico, qual é a vantagem? Você faz o pedido, anexa a documentação, e esse documento, ele não vai ser analisado necessariamente por um perito daqui do Maranhão ou da região Nordeste. É nacional. Qual é a vantagem? Você equaliza o negócio. Em locais, em regiões que você tem
uma quantidade enorme de pedidos e outras têm menor, mas você tem um médico perito federal que é nacional. Exatamente. Então, ele vai poder ser distribuído ali de forma mais rápida, mais célere. Então, a principal Isso consequência trouxe uma foi boa vantagem. trouxe uma diminuição. Porque diminuiu bastante, doutor Geraldo. Perfeito. Diminuiu bastante. Doutor Portela. Outra coisa que eu ia falar Sim, também, pode que falar. como a evolução dessa tentativa, né, do INSS de melhorar, inclusive a questão da análise mais ágil, né, do benefício por incapacidade, nós temos a questão da telemedicina também, que já está sendo aplicada. Maravilha, telemedicina. Aqui no Maranhão, inclusive, nós já temos algumas cidades que têm as salas de teleperícia, né? O INSS chamou de perícia conectada. Na prática, é a teleperícia, né? Em que o segurado vai para uma agência, né? Lá tem uma sala montada com câmera, com microfone, e o perito está em outro ponto do Isso que eu ia te território. perguntar. É assim Como que é que na funciona. prática, eu adoro a Acontece. prática, como é que na prática ia acontecer isso? É dessa forma. Porque nós já temos perícias agendadas assim, Sim. aqui no Maranhão. Sim. Né? Então, aqui aqui- em São Luís, Mas trazendo tem aqui para uma nossa agência, localidade, tem uma já tem uma agência agência. Aqui em São Luís nós temos uma, que é a Agência Nazaré, que fica lá no Anjo da Guarda. Que legal. E mais 6 no interior. São 7 no total. Que acho que é Timon, Não, Timon, não. Caxias, tá? Chapadinha, Codó, Pedreiras, Penalva e tem uma outra que eu não lembro. Então, essas Mas são perícias já 7. começaram a acontecer. Já tem o que precisa é uma estrutura, né? Com sala, com computador, com os equipamentos de informática, da câmera, microfone e basicamente Então, o é isso. segurado tem que ir já no dia, levando a documentação médica. Exatamente. Na prática. E Vai aí, ter algum... Tem algum... tem um suporte. Tem um suporte? Um servidor ou um estagiário faz a digitalização do documento e encaminha para o perito. Ele vai analisar a documentação Ao médica vivo naquela hora. naquela hora. Agora, uma coisa interessante que eu queria falar aqui, né? Até a gente falou isso antes de começar a nossa gravação, eu até pontuei aqui com o Dr. Portela, é que a gente percebe que da forma como a administração se comporta, a iniciativa privada também vai se adaptando a essa realidade, né? E aí a gente até fez um comentário aqui antes, eu até comentei com ele que eu não conhecia isso, né? Eu conhecia através do Dr. Osmar Neres, ele que me chamou a atenção, ele, Dr. Geraldo, existem clínicas que estão fazendo as consultas também de forma online, né? Então, às vezes, aquela pessoa está num lugar de difícil acesso, a pessoa tem, primeiro, Tá no não tem interior, que condições geralmente financeiras, não tem condição de como fazer o se deslocamento. deslocar. Exatamente. Ela conseguiu, com muita dificuldade, ir naquele centro ali mais próximo da região rural onde vive. Aí levou num scanner. Um postinho, que não tem nenhum pra médico. digitar. É. Aí a pessoa digitalizou a documentação, mandou aqui pra gente, que tá no centro urbano. Então a gente já, com a documentação toda digitalizada, fica muito fácil pra gente procurar clínicas assim, né? Que fazem esse trabalho também para atendimento remoto. Aquela Da pessoa... telemedicina. Ela vem até o nosso escritório, porque a gente, uma coisa que os nossos próximos convidados, que eu não vou dizer quem é, porque é coisa de surpresa, vão falar aqui acerca do uso de tecnologias e da modernização da questão de como a gente tem que se alinhar às questões modernas que vão surgindo, é que o próprio Poder Judiciário, ele vem contando com as nossas estruturas. Bem recentemente, né, a gente teve um magistrado na nona vara que passou a trazer essa ideia A para os proximidade não advogados, só dizendo assim, gente, do olha, judiciário, mas também se todas, você- com a procuradoria, com o INSS, com o advogado. perfeito. Se você é advogado, tem um escritório aí com uma estrutura legal de internet, com câmeras e tudo mais, vamos fazer um processo melhor instruído. Leva aí Agora já o é teu... o próprio Leva, advogado. ele Já tá quer que a fazendo. gente faça dentro da A nossa... instrução à audiência. A instrução ali dentro, para facilitar, gente. E para agilizar. Não é? Então, isso essas tudo pode ser tecnologias feito. são boas para agilizar. Perfeito. A consulta médica é uma delas. Sim. Ela pode ocorrer também. A gente só precisa levar aquele nosso cliente para dentro do nosso escritório e fazer com que o médico possa vê-lo. E ele poder fazer ali um exame, Só que ver, nesse caso analisar a da via documentação. administrativa, ela tem que ser dentro do INSS. Sim. A perícia. A perícia. Para evitar justamente fraudes. Exatamente. É, para evitar fraudes. Que aí, Não, por exemplo, perfeito. a documentação tem que ser apresentado para um servidor que vai atestar que, de fato, o documento é autêntico. Né? Perfeito. E faz Tem uma perguntinha, Eu né? quero doutor fazer. Geraldo? Doutor Essa aqui- Portela, me fale aqui sobre o acerto pós-perícia e sua importância para o segurado.
Fala pra gente aí Como é que dá o acerto pós-perícia? Como é que era antes? Como é que tá agora? Como é que funciona? O que é o acerto pós-perícia, né? Primeiramente. Isso, é importante falar. Quando você faz o requerimento do auxílio-doença, ele gera o requerimento do ponto de vista da perícia médica. O perito vai analisar o atestado médico e, se tiver tudo conforme do ponto de vista da doença, ele dá o parecer médico. E aí vai ver a parte administrativa. Se o requerente, o segurado, não tiver problema nenhum no cadastro, o que é raro, infelizmente, né? O benefício passa de forma automática, concede. Mas, em regra, o que acontece é que geralmente tem alguma pendência. Seja um cadastro incompleto, é um vínculo que está extemporâneo, por exemplo. Vínculo em aberto. Vínculo em aberto. Alguma pendência no vínculo, né? O que acontece? Antes, quando isso acontecia, o benefício não era concedido, ficava pendente, e aí o segurado tinha que estar pesquisando ou ligando no 135 para saber, que geralmente, a partir das 21 horas do dia da perícia, ele já consegue... Tá no sistema. Para saber o resultado. Ele ligava, e aí o 135, não, o seu resultado não saiu. O que fazia? Criava-se a tarefa de acerto pós-perícia para analisar a questão administrativa. Só que essa tarefa de acerto pós-perícia só era criada no momento em que a pessoa buscava saber. Se ele passasse um mês para buscar o resultado, era nesse momento em que se criava a tarefa. Agora, com essa automação, melhorou. Tinha um prazo específico para fazer esse pedido de acerto pós-perícia. Que eu acredito ser de 45 dias, ou o prazo era quando se dava a perícia médica e aí ficava sem ter o resultado. Aí o segurado tinha que ligar no 135 ou verificar e não sai o resultado. Não sai. Aí ele ligava no 135 e fazia... Aí o atendente do INSS, da central, falava assim, vai precisar abrir um acerto pós-perícia. Certo. E aí ele dizia assim, vou abrir aqui o acerto pós-perícia. Mas também não dizia o que é. Entendi. Né, Portela? Então é importante tu dizer o que geralmente é esse acerto pós-perícia, o que geralmente o INSS, a visão de dentro do INSS, o que precisa geralmente, em via de regra, ser juntado nesse acerto pós-perícia. Tá, então, voltando à questão da automatização, o que ocorreu agora, quando o benefício não é concedido automaticamente, o sistema automaticamente cria uma subtarefa, uma tarefa dentro da tarefa principal do benefício de auxílio-doença. Isso é muito positivo. E aí Com cria certeza. automaticamente, já vai para uma fila, né, que algum servidor vai trabalhar essa tarefa. Legal. Ele puxa, e aí, assim, o que eu oriento também? O requerente ele tem que ficar muito antenado em acompanhar o seu requerimento. Cadastra um e-mail válido, cadastra um telefone também válido, porque no momento em que o servidor analisar o que ele precisa, ele vai solicitar. Apresente carteira de trabalho, documentos pessoais, o que for. E aí ele tem 30 dias para apresentar a documentação. Então fica muito antenado nisso. Sob pena até do benefício ser... O requerimento vai ser arquivado se ele perder o prazo para apresentação, né? Então, o que eu recomendo? Anexar. Se você quiser esperar a exigência, beleza. Senão você já pode anexar logo. Já ganha tempo. Já ganha tempo, né? Se você é empregado, carteira de trabalho, digitaliza toda a sua carteira de trabalho. Colorida, começando na ordem cronológica, começando da página onde tem a fotografia. A parte da fotografia, a de trás, a do verso, onde tem os dados, e segue ela toda. Na sequência. Eu digitalizo até a capa. Não precisa digitalizar a capa. Não. É dali da foto, eu sempre falo. Foto em diante. Entendi. E aí eu falo, todas as páginas onde estão presentes as anotações. Exatamente. Anotação de férias, tem uma caneta, digitaliza. É assim que eu falo também. Aí, documentos pessoais, comprovante de endereço, porque às vezes o problema lá é um cadastro, é um endereço que está incompleto. Então, se você anexar... Um erro lá no sistema Elo, né? Que é um sistema interno, que às vezes também dá, de uma letra, de um nome, de um número. Às vezes ele tem 2 cadastros com dados divergentes. Então, anexa a documentação. Isso tudo bloqueia. São insights importantíssimos, doutor Geraldo, aqui, porque muita gente não conhece a visão do INSS. Então, isso aqui é maravilhoso para que muitos possam conhecer a outra visão, a visão do outro lado do INSS. Sem dúvida. Tá? Muitos colegas advogados, não tem uma coisa que segurados não sabem. Eu digo assim, porque eu também, além de chefiar o serviço de benefício, eu também analiso, né, benefícios. Então, não tem algo que me deixa mais feliz que quando eu pego um processo para analisar, ele está tudo redondo, completinho, né, com a documentação, né? Bem bacana. Você ganha tempo na análise daquilo. Essa parte do acesso pós-perícia, antigamente era a gente tinha uma barreira. Porque você só conseguia abrir ela, doutor Geraldo, ligando pelo 135. Ou para quem é advogado, que tem a central do advogado, que eu recomendo bastante ser utilizado, que é o 0800 do advogado. Perfeito. Então pesquisam aí quem é advogado, que ainda não usa e que está se iniciando nessa área do direito previdenciário.
Tem a central do advogado, que é um 0800, que é muito mais rápida para o nosso atendimento, e tem um atendimento especializado que já trata só com advogado, que é interessante. Então, para quem não faz utilização dessa ferramenta, é bacana. E o Acerto e Prosperícia, que é essa novidade, que a gente sempre traz novidade. Sem dúvida. Né? É essa que agora ela passou a ser automatizada. Que legal. Que é maravilha isso. Beleza. Isso é muito bom, né? A gente tá quase chegando ao final. Vamos lá. Agora nós temos uma novidade. O bate-bola. O bate-bola. Esse é um momento especial. Agora interessante, eu repito, viu? Quem manda nesse negócio aqui de estruturar esse podcast é esse cidadão bem aqui, ó. Ele que criou todas essas minúcias aqui do Café Previdenciário. Ele que deu o nome, doutor Portela, dos nossos ouvintes de Podpreves. Isso é interessante. Só, ele disse, Geraldo, deixa comigo, deixa eu sei comigo como é que eu faço isso aí. Temos muito até legal. slogan criado. Café Previdenciário. Cada episódio, sua fonte de atualização e informação. Que aqui a gente traz a informação. Esse bate-papo é gostoso, né? É legal. É muito engrandecedor, meu amigo. É muito engrandecedor. Vamos pro bate-bola? Vamos lá. Vamos pro bate-bola. Começa no bate-bola! A da passada nós trazemos. Olha, tem o Chama a Polícia aqui. Agora tem. Mas hoje não vai ter, não. Ninguém falou disso pra mim, não. Não, hoje... mas aqui tem. Como hoje vai estar inaugurando o bate-bola, eu acho que o bate-bola é um caso de polícia. Kevin, manda aí, Kevin. O bate-bola, bote o caso de polícia. Bote a estrutura de um bate-bola de polícia. Olha, ó. Tá vendo? Até a polícia chegou aqui pro bate-bola. É porque você vê que esse bate-bola aqui vai ser fiscalizado. Viu? Aqui não pode ter. Bate-bola é aquela questão rápida. Doutor Geraldo, vamos começar o bate-bola. Olha, e a gente. Eu tô, pra quem tá acompanhando lá do primeiro pra esse agora, né, doutor Geraldo? Pra quem tá acompanhando a gente agora e que for ver aqui, doutor Geraldo vai se comprometer comigo. Vou fazer um compromisso aqui, o bate-bola. Já que a gente está estreando esse quadro dentro do nosso podcast, que é o Bate-Bola. Perfeito. Se olhar lá no meu primeiro episódio, do nosso primeiro episódio, eu tava mais cheinho. Tava. Aí agora eu tô ficando atleta. Rapaz, ele tá me dando cada lição de moral, meu amigo. Rapaz, eu tô precisando aí, viu? Eu não vou te mentir que tem gente puxando minha orelha. Eu sei. Dizendo assim. Tá bem ali fora, né? esperando. Nós temos plateia. Né? Tem gente dizendo porque eu sou muito franco e direto, pra quem me conhece, né? Aí eu puxo a orelha mesmo, eu falo e tal. E aí, eu acho que a sinceridade é bom, né? Mas às vezes nem tanto. Não pode ser, tem que guardar um pouquinho. Às vezes eu puxo a orelha de um, puxo a orelha do outro ali, mas é pro bem. Vamos iniciar nosso bate-bola? Vamos lá. A gente vai fazer as perguntas aqui de tira-teima. Aí o doutor Portela pode responder rapidinho. Não precisa pensar muito. Não foi nada treinado, né? Não. Diga-se de passagem. A gente pergunta, tu vai lá e tu pensa o que vier na tua cabeça, tu responde. Não precisa ser acerto, não tem esse negócio de acertar nem errar, não. Entendeu? Mas porque você pode saber responder. Vamos lá. Ele sabe. Primeiro, ele sabe. Com certeza. Ele Olha, mais do que ninguém. não teve mais do que nenhuma ninguém. resposta até hoje que eu fui fazer ao Portela naquela questão administrativa dentro do INSS. Esse homem sabe, gente. Esse homem sabe. Ele disse assim, quando ele não sabe, ele fala assim, calma aí que eu vou... Eu vou buscar informação. Vai lá. É assim. Desse jeito. A gente tá sabendo. Vamos lá. Então, a primeira pergunta aqui. Benefício mais solicitado do INSS? Por incapacidade? Por incapacidade. Ou auxílio-doença, com certeza. Auxílio-doença maior. Pronto, ele aí. Aqui, tá vendo, tem pessoal? algum número específico, assim, de quantos são Ele por não mês, por semana, alguma coisa aqui na região? Não. Aquele número que eu falei, que dos 1.800.000, 1.500.000 é por incapacidade, não é por incapacidade, são benefícios que precisam de perícia médica. Nesse também estão incluídos as perícias de BPC, Perfeito. que também tem um número muito grande de requerimentos. Doutor Geraldo, para quem ainda não acompanha nós, que eu falo aqui, antes da gente continuar o bate-bola, essa foi só para iniciar. Foi só... Pode seguir a gente lá em cada um dos nossos perfis. Doutor Geraldo é o @geraldosilva.adv e o @osmarnerijr. E essa semana eu fiz uma publicação sobre a fila do INSS. Olhem lá, assistam lá no meu Instagram. Legal. Tá? Eu fiz essa publicação justamente. Eu fiz um questionamento lá que foi polêmico. Tem uns comentários lá. Deixem comentários para mim que eu vou responder. Tá? Vamos continuar nosso bate-bola? Vamos lá. Segunda pergunta. Principal documento para a perícia médica? O atestado médico.
O atual completo, o dossiê completo, né? Você acha que é essa documentação? Eu recomendo levar todos, né? Que eu falei anteriormente. Sim, Por sim. ateste médio. O atestado médico com aquelas orientações, né? Com todas as informações. Perfeito. Completinho, né? Perfeito. Redondo, né? Redondo. Maravilha. Agora diga aí pra gente tempo médio de análise do ateste médio. Em torno de 30 dias. Olha que legal. Tá vendo como é vantajoso? Agora essa aí, ó. Esse é o insight. Dica para evitar o indeferimento do benefício. O auxílio-doença, Sim. documentação completa. Perfeito. Documentação médica completa. Médica, documentos pessoais também, né? Como eu falei anteriormente. Quando você vai anexar o documento médico, anexe tudo. Quer ter trabalho? Sem dúvida. Já ganha tempo. Já ganha tempo. Porque pode ser que no futuro você seja... E aí você não perde o tempo pra ficar na análise do benefício. Exatamente. Já pode sair logo. Nem vai... Quando termina a perícia médica, o fluxo segue para o servidor do INSS. Se tiver pendência, né? A ser Se tiver resolvida. pendência. Senão o próprio sistema vai dar automático. Beleza. Agora, pra fechar com chave de ouro aqui, eu vou trazer uma coisa que tu não botou no encarte aqui. Mas Aí tu fala que esse roteiro aqui a gente nem segue. A gente bota uma coisa. eu vou até virei aqui. Vou jogar essa aqui fora, não tá servindo Porque de nada. essa aqui que eu vou tratar foi, inclusive, alvo de muita discussão e muitas reuniões que eu tenho passado aí. Especificamente, essa discussão ela foi uma das pautas de discussão em que tinham lá na banca discutindo juízes federais, procuradores, tinha advogados lá no Notório Saber Jurídico. Participou na época um juiz federal lá da 4ª Região, e esse juiz, ele nos explicou uma situação, e eu vou te colocar aqui só para o doutor Portela se situar de que é que eu estou falando. E essa eu não sei. Vamos lá, ele não está sabendo não, eu vou contar aqui, olha. A gente teve, no período da pandemia, várias ações que tramitaram em âmbito nacional. Dentro do INSS, existe um tipo de ação que mexe muito com o administrativo. São as ações civis públicas, porque elas, via de regra, elas geram ofícios de bens, né, na diretoria de benefícios, acerca do cumprimento de tutelas oriundas dessas ações civis públicas. Para regulamentar também, perfeito, né? No âmbito administrativo. Sim. E aí, naquele período da pandemia, doutor Portela, surgiu uma coisa interessante. Estava demorando muito e as pessoas estavam morrendo, né? Precisava ter uma rápida resposta ali do INSS acerca dos requerimentos. E aí, essa ação civil pública, ela foi parar, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Essa questão essa foi debatida lá e teve um provimento lá, que foi justamente oriundo da ação civil pública, que dizia o seguinte: se ultrapassado, salvo engano, me corrija se eu estiver errado aqui, era 45 dias para a realização da perícia médica. Olha, não é para decisão, tá? É para a realização da perícia médica. Se passados 45 dias, o benefício deveria ser implantado até que a perícia médica fosse realizada, para que aquela pessoa não fosse... E houve um ofício para poder cumprir isso. Isso foi cumprido dentro do INSS. Eu queria saber do doutor como é que isso aconteceu, se realmente vingou dentro da administração pública, porque... Dentro do judiciário, lá, né? Porque dentro do judiciário, o que foi que aconteceu? E aí eu vou te antecipar aqui uma coisa que aconteceu, porque eu mesmo fui um advogado que atuei muito fortemente pegando esse julgado. E até hoje, se você entrar lá no site do Supremo e pegar o julgado, a ementa está preservando aquele teor que eu acabei de falar. Passados 45 dias da data da entrada do requerimento, em não sendo designada a perícia médica, deve se conceder o benefício até que a perícia médica ocorra. E aí, quando eu levei essa discussão lá no Notório Saber, que nós fomos discutir, o juiz federal que pegou a questão curiosa, ele disse assim: doutor Geraldo, vamos lá. Eu vou aqui explicar para o doutor o que é que está acontecendo no Poder Judiciário. Essa ação civil pública, ela realmente vingou com esse teor. Contudo, quando isso chegou lá no Supremo, veio uma modulação acerca dessa questão dos prazos. E aí a gente tem aquele mandado de segurança lá do Supremo que virou em sede de repercussão geral e que trouxe os prazos.
de 90 dias para decisão. Então, teve até e tudo gerou um mais. acordo com o INSS. Sim, eu lembro. E aí eu vou tornar isso aqui muito polêmico, porque eu acho que o doutor Portela, melhor do que ninguém, meu amigo, É a para visão do trazer, INSS. para trazer pra gente essa visão. Qual é a visão da Porque INSS? olha só, lá houve no julgamento supremo uma desidratação da ação civil pública, ou seja, aquele efeito que a ementa pretendia dizer que passou 45 dias tem que implantar, já não ocorre mais, né? E aí veio aqueles prazos lá do Lei de Segurança. Mas esses prazos, doutor Portela, é que está causando, meu amigo, muita confusão na cabeça da gente. Muito mais quando você leva para a seara judicial. Porque nós temos casos em que o juiz diz que o prazo lá de 90 dias, alguns juízes acabam confundindo esse prazo com o prazo de resposta de exigências administrativas feitas no bojo do processo administrativo. Aí nós temos que ir lá para a instrução normativa, a IN 128/2022. Lá no seu artigo, salvo engano, 637, diz lá o seguinte, que o prazo para o segurado responder à exigência é de 75 dias a contar da formulação da exigência. Só que se você for um pouquinho mais para cima, ali no artigo 50, você vai ver que existe um prazo menor falando sobre essa questão da fase de instrução do processo, dizendo os limites. Contudo, eu pontuo aqui de uma forma bem até no final dessa reunião, eu posso pegar para vocês o artigo. Ele adora deixar para o final. Ele deixa... isso está na IN expressamente previsto. Até quando eu falei com o procurador federal, que foi nosso convidado aqui, o doutor Ibrahim, aí o Ibrahim olhou para mim e disse assim, Geraldo, isso tá lá na IN. Eu disse, meu amigo, eu te mostro agora. Aí eu mostrei, ele disse, vixe, rapaz, é mesmo. É 75 dias o prazo para poder juntar a documentação que foi exigida. Aí tem a visão do INSS. A gente quer saber a visão, porque o servidor, o que ele está fazendo? Ele está pegando o artigo 50 da Lei 9874/99, que é a Lei do Processo Federal, para dizer que o prazo lá é de 50 dias e mete bronca antes do prazo. De forma... Vem fazendo. Isso é um problema, porque assim, na prática, se eu fosse olhar, nós temos 2 prazos. Perfeito. Porque se eu fosse olhar a IN 128, ela tem também um artigo que diz que o prazo para cumprir a exigência é 30 dias. 30 mais 35 dias. Porque 5 dias, por exemplo... Eu não sei. Porque assim, em regra, você, por exemplo, hoje todo requerimento administrativo você tem que colocar. Se você não colocar um telefone de contato, você nem consegue concluir o requerimento. Então você tem que colocar um telefone de contato e um e-mail de contato também. Então 5 dias é o prazo para você presumir que tomou ciência e mais 30 dias. Então o prazo normal é 35 dias. Tá lá. Perfeito. Então, são os 5 primeiros. Que é como se fosse a contagem e a leitura. A leitura para quem é advogado. Mesmo que você não leu, mas presumo que você leu naquele prazo. Na prática, eu vou dar uma dica também. Conta dos 30. É conta dos 30. É isso mesmo. Vamos pecar, não vamos pecar por excesso nesse caso, né? Então, nós temos esses 2 prazos, que é os 30 dias e os 75. O que o artigo que fala em 75 dias, ele diz o seguinte, que esse é o prazo... Para o segurado. Para o INSS, decorrido esse prazo, ele configura a desistência do processo. Perfeito. Portela, meu nobre amigo do INSS, né, que a gente tem que trazer, que eles são nossos amigos, né? Quero aqui te agradecer imensamente pelo nosso convite, de estar brilhantando a nossa tarde, né? Seja noite ou dia para quem tá vendo, nos assistindo, porque pode assistir a gente lá no Spotify, no YouTube também, né? Quero te agradecer aqui imensamente por essa participação, foi brilhante, foi muito bom te ouvir, tá? Doutor Geraldo. Portela, foi muito importante, né? Ter assim, olhar alguém de dentro do INSS, nos trazendo uma visão prática, né? Desse trabalho grandioso que hoje a Administração Pública Federal vem fazendo, né, com as inovações tecnológicas que estão a seu favor. É muito bom poder aprender um pouco mais dessa sua experiência. Foi uma experiência muito boa. Eu que agradeço essa oportunidade, né, a gente conversar aqui especificamente sobre esse benefício que é tão importante, né, para os segurados, que são os benefícios por incapacidade. E é o que eu sempre digo, a informação é tudo. Então, essa oportunidade de levar conhecimento, seja para os advogados, seja para o público-alvo mesmo final, que são os segurados da Previdência, é importantíssimo isso. Muito bom. E falta essa informação, né? Sem dúvida. Gente, eu quero fazer o pedido final. Nosso pedido final é: vamos se inscrever no nosso canal aí do YouTube. Se inscreva, ativa a notificação, porque
Toda sexta, às 5 da tarde, 17 horas, temos sempre um episódio novo. Também não se esqueça de fazer lá isso também, de se inscrever lá no nosso Spotify. Bote lá, Café Previdenciário SLZ. Onde você estiver, liga lá no Spotify, no trânsito, indo para casa, viajando, em qualquer parte, né, doutor Geraldo? Qualquer lugar, a qualquer tempo, a qualquer momento, você vai poder assistir a gente aí, até mesmo antes de dormir. Ali, Nosso Instagram, @OsmarNeresJR. @geraldosilva.adv. E agora o do Portela. Doutor Portela, quer deixar o seu arroba? Eu não lembro, eu quase não uso. Eu vou ver aqui o Instagram dele, depois você bem publica. tranquilo. Mas tem um que é especial, você não pode deixar de seguir, que é o @Café Previdenciário SLZ. Lá na bio, tem lá, pra quem ainda não tá no YouTube, pra quem ainda não tá também no Spotify, lá na bio tem um link. Clique, acesse, se inscreva e nós estamos juntos. No nosso final, nós temos a nossa... mensagem especial. E essa mensagem que a gente deixa aqui para vocês, viu, Portela? É uma mensagem espiritual e que fala da importância da gente para a vida. É uma mensagem que fala que tudo que nós temos hoje, tudo que nós recebemos hoje, vem de um ser que é muito maior do que nós. É o ser que nos deu a vida, que nos deu a luz. E para ele é que essas coisas devem retornar, né? Então, leiam aí a nossa mensagem, que ela abençoe a cada um de vocês, nossos podpreves. Valeu, abraço, gente. Pessoal. Obrigado novamente. E vamos para o 9º episódio já já. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. You thought you